Oi, gente. Eu vou reagir a um vídeo da TV 247 falando sobre Jacques Wagner, André Mendonça e o Daniel Worcaro, porque tá muito na cara, né? Que o André Mendonça já entrou no modo blindagem do Flávio Bolsonaro, né? E nós vamos falar sobre isso. Eu vou trazer também, ao longo desse vídeo, minha posição sobre o que eu acredito que o Jacques Wagner deveria fazer e que o PT deve fazer nessa situação. E nós vamos comentar e analisar mais nesse vídeo. Vamos lá! Você já sabe que na última quinta-feira a PF fez uma operação contra Jacques Wagner, senador do PT e líder, ou ainda líder, do governo Lula no Senado. Este vídeo não é sobre isso. Que Jacques Wagner se defenda e explique, se puder, as acusações de que é vítima. Há nessa história algo bem mais grave. Porque, afinal, o ministro do STF, André Mendonça, relator do inquérito do caso Master no Supremo, está ignorando o episódio que liga o senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Worcaro, a rigor comparando-se os dois personagens, Wagner e Flávio. A história envolvendo o pré-candidato do PL e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito mais escabrosa. Com certeza. E aí eu tenho alguns comentários a fazer. Eu não vou, assim como o pessoal da TV 247 disse, sair em defesa do Jacques Wagner, não é meu lugar, eu não sei a responsabilidade se ele tem ou não. A investigação ainda em curso. Agora, eu entendo que ele deveria pedir o boné e deixar de ser líder do PT enquanto isso está sendo investigado para não prejudicar a candidatura de Lula. E se ele não fizer por livre e espontânea vontade, o PT e Lula deveriam pedir para ele e dizer para ele que ele deve ficar afastado, por enquanto, dessa função. Ele continua senador, não é ele se afastar do Senado. Ele continua senador, mas ele não deve ser o líder do governo, não é? Nesse momento. E Lula dizer o mesmo que ele disse em relação ao próprio filho, não é? Que é o quê? Não vou interferir nas investigações e cabe a você demonstrar ou não, né? Ou quem está acusando você, que o ônus da prova recai sobre o acusador, quem está acusando você demonstrar que você é culpado. Se você não for culpado, se você for inocente, ótimo. Mas a questão, sabe, nós não temos que botar o governo Lula nisso, inclusive porque se trata de um senador do PT. Não é todo o partido. Né? Então, enfim, ele deveria ser afastado como líder, sim. Essa é a minha posição. E se ele não fizer isso por conta própria, deveria ser afastado. Isso não significa que ele deve ser condenado. A questão da inocência ou responsabilidade dele cabe a um julgamento. Mas cadê a investigação sobre o Flávio Bolsonaro? Essa é a pergunta. Que pediu dinheiro para o Worcaro, 134 milhões, que recebeu boa parte do dinheiro, o Worcaro, que através do Fabiano Zeta financiou a campanha do pai dele, que aliados do Worcaro eram justamente governadores bolsonaristas, como Cláudio Castro, extremamente próximo ao Flávio Bolsonaro, e o Ciro Nogueira, extremamente próximo ao Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro chegou a dizer que era o vice ideal. Cadê a investigação? Parece que o blindador profissional está em ação. E tem que ter pressão agora, por isso é importante compartilhar esse vídeo, a gente fazer essa pressão na sociedade, que o André Mendonça deveria deixar de ser o relator dessa questão. Tem que ter pressão para a Procuradoria-Geral da República incluir o Flávio Bolsonaro nas investigações, esse tipo de julgamento, e para plenário, para os outros juízes do Supremo poderem opinar. Porque está claro que o terrivelmente evangélico também é terrivelmente blindador. Vamos lá. Há um áudio de conversa entre os dois, Flávio e Worcaro. O áudio já foi, inclusive, admitido pelo próprio bolsonarista, ainda que no início ele tenha tentado negar. Há um pedido de 134 milhões de reais feito pelo pré-candidato do PL à presidência ao banqueiro. Os envolvidos na situação prometeram, na época, entregar um contrato que explicasse essa grana. O prazo já passou, mas nada desse contrato até agora. Apesar disso tudo, sequer uma operação de busca e apreensão foi pedida pelo ministro André Mendonça. Nada vênia, ministro, mas todos nós temos o direito de suspeitar, de estranhar,
De fato, está tudo muito estranho. O Brasil, aliás, só teve conhecimento da indecência que é um senador e político importante pedir tanto dinheiro a um banqueiro preso por corrupção graças a um áudio que chegou ao público pela imprensa. Do STF, mais especificamente de André Mendonça, nada. Absolutamente nada sobre o episódio. Tudo muito estranho. Antes de vestir a toga da Suprema Corte, Mendonça teve uma atuação marcada por forte viés ideológico no governo Bolsonaro. Como ministro da Justiça, foi acusado de uso sistemático da antiga Lei de Segurança Nacional para abrir inquéritos contra opositores, jornalistas e críticos do governo Bolsonaro. O Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, pediu esclarecimentos ao Ministério da Justiça sobre um relatório sigiloso com informações de quase 600 servidores públicos, a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. Ricardo Noblar foi uma vítima de um inquérito movido por Jair Bolsonaro e executado por André Mendonça quando era ministro. Renato Aroeira, conhecido jornalista e chargista do Brasil 247, foi outra vítima desse arbítrio. A Secretaria de Operações Integradas, CEOP, subordinada ao Ministério da Justiça, elaborou dossiês com informações e monitoramento de centenas de servidores públicos e... Gente, ele não é só o terrivelmente evangélico. Ele atuou como um ministro terrivelmente fascista, neofascista. É assim que os neofascistas operam. Essa é uma das características do neofascismo, o uso das instituições para perseguir oponentes políticos, coisa que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então, ele usar da posição de relator do caso para atingir seus objetivos não deve surpreender ninguém. Ninguém. Mas vamos seguir. Identificados como opositores, o ministro era André Mendonça, um bolsonarista raiz, como se vê. Com uma frase que muito me tocou no início do seu relato, aspas, a democracia é uma conquista da humanidade. Para nós, não. Mas em muitos países foi conquistada com sangue e vidas perdidas. Fecha aspas. 434 mortos, milhares desaparecidos. 50 mil presos. 20 mil brasileiros torturados. 10 mil atingidos por processos de inquéritos. 8.350 indígenas mortos. O deputado federal Rubens Paiva, quando fez um discurso em defesa do presidente João Goulart, teve seu mandato cassado, sua casa foi invadida, foi preso, torturado até morrer. A nossa democracia, senhor André, também foi construída em cima de sangue, mortes e pessoas desaparecidas. É uma grande honra poder ter a oportunidade, doutor André, de estar aqui sentado à sua frente, participando de um momento tão importante para o nosso país, tão sério, porque uma vaga na mais alta corte do nosso país, jurídica, é de grande responsabilidade. E eu sou testemunha ocular de, nesse período em que o senhor esteve junto ao governo, junto ao presidente da República, toda a sua dedicação, todas as noites sem sono, buscando cumprir o seu ofício, e também quero ser aqui testemunha da sua lealdade. O silêncio atual dele em relação a Flávio Bolsonaro e sua estridência com episódios factualmente muito menores envolvendo Jacques Wagner estão gerando um estranhamento que vai se espalhando. Ouça o que disse o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB Fluminense, e até outro dia um bolsonarista das antigas. Do PL, porque o presidenciável que é amigo do Vocaro não é Lula, cara. O presidenciável que é amigo do Vocaro não é do PT, irmão. O presidenciável que é amigo íntimo do Vocaro, porque só se visita o cara com tornozeleira eletrônica na casa dele se for muito amigo. E não é Lula, é o Flavinho Sóstenes. Então, meu irmão, só alguém com deficiência, com falta de cognição, vai acreditar nessa historinha de que o escândalo do Master é do PT. Glauber Braga, do PSOL também do Rio, foi na mesma linha e também cobrou imparcialidade de André Mendonça. O ministro, terrivelmente evangélico, terrivelmente blindador e neofascista. E não dá para pedir imparcialidade dele, porque ele já mostrou quem ele é. Tem que ter a pressão das instituições para o caso ir para plenário e a relatoria ser modificada. Não é fácil, mas tem que se ter essa pressão. As instituições têm que atuar. Não pode se facilitar. Entendeu? Tem que ir para plenário. Os outros ministros têm que poder opinar sobre o caso. Enfim, mas vamos seguir.
indicado por Jair Bolsonaro ao STF. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão, mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro, e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? Eu respondo. Todas as evidências apontam que sim. Que sim. É o que as evidências sugerem nesse momento. Ele está blindando o Flávio Bolsonaro. Está fazendo isso porque foi indicado pelo Bolsonaro. E outra coisa, quando o Flávio Bolsonaro, o filho do homem que indicou ele, né, está no centro das investigações, ele deveria se declarar suspeito. Ele não se declarando suspeito, tem que ter um processo para que ele seja declarado suspeito e não seja mais o relator para ir para plenário. Isso é muito difícil de acontecer. Mas tem que ter pressão para isso. Tem que ter pressão. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer, pode até ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda. Tem um link no comentário fixado que explica isso. Se não tiver nesse vídeo, vai em vídeos anteriores para dar uma checada nisso. Não tem mistério, não tem pegadinha. Você se cadastra no Hotmart de forma gratuita e você vai pegar um link do Hotmart dos cursos que vai ser seu, esse link. E se você divulgar, você ganha uma comissão por divulgação, começando em 20%. E se você vender 13 cursos e me avisar, sua comissão vai para 40% do valor do curso. Sim. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.